Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas que aborda a sustentabilidade no agronegócio. Em um momento em que o mundo inteiro discute os impactos ambientais gerados pela atividade humana, a busca por soluções é constante. Nesse sentido, a redução dos efeitos prejudiciais é de grande importância para a manutenção da qualidade de vida e promoção da sustentabilidade. No Brasil, um projeto do Departamento de Engenharia de Produção da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, tem o objetivo de examinar, a partir de uma perspectiva sociotécnica, a gestão da produção agrícola sustentável, visando a redução de gases de efeito estufa. Nosso papo de hoje é com o coordenador desse projeto, vice-coordenador do Centro de Sensoramento Remoto, o professor Raoni Rajão. Professor Raoni Rajão, que fala com a gente hoje. Ele é da Universidade Federal de Minas Gerais, mas está em Washington, nos Estados Unidos. Professor, primeiramente, muito obrigada por nos atender e obrigada por participar aqui no Planeta Campo Entrevista com as suas contribuições. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, explica pra gente, pra gente começar aí pelo início, como que esse projeto, ele examina a gestão da produção agrícola sustentável, esse projeto que foi desenvolvido dentro da UFMG. Temos uma agenda, de projetos de pesquisa que tem se desenvolvido nas últimas décadas, na verdade, há mais de 30 anos, iniciado pelo professor Britaldo Soares Filho, que fica no Instituto de Geociências, e há cerca de 10 anos, também com a minha participação aí bastante ativa. Alguns deles estão mais focados em apoiar a política pública, então, por exemplo, nós temos aí o projeto Opções de Mitigação em Setores-Chave, que foi feito juntamente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que identificou quais são as tecnologias, inclusive as tecnologias vindas do campo, que podem contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, identificamos a integração lavoura-pecuária, plantio direto, a própria intensificação da pecuária, que é muito importante. Temos também uma série de estudos sobre trajetórias de intensificação da pecuária, onde nós avaliamos ali diferentes formas de diminuir o impacto da atividade, que inclusive mostrou a importância do confinamento e da terminação acelerada como forma de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que inclusive motivou e possibilitou com que o ABC+, que acabou de ser aprovado pelo governo federal, pudesse incluir também o financiamento para confinamento. Isso foi feito com base em um estudo nosso, e também os estudos ligados à regularidade das cadeias, ambiental das cadeias, então verificando a adequação com relação principalmente ao Código Florestal, que foi um estudo publicado há cerca de 2 anos, o Maçãs Podres do Agronegócio, onde nós, por exemplo, identificamos que somente 2% dos imóveis concentram 62% do desmatamento ilegal na Amazônia e no Cerrado, ou seja, é um fenômeno muito localizado e que infelizmente está gerando problemas para todo o setor. E também, mais recentemente, fomos convidados pelo governo do Pará e mais recentemente pelo governo de Minas para poder apoiá-los de maneira direta, desenvolvendo sistemas de informação que pegam essas tecnologias envolvidas e publicadas em revistas científicas e aplica ela para a administração pública de modo a ajudar de maneira bem direta o homem do campo. Raoni, hoje, como a gente falou, você está em Washington, nos Estados Unidos. Como que é o seu trabalho aí? E mais do que isso, como que os norte-americanos enxergam o agronegócio brasileiro? Eu estou aqui no Wilson Center, que é um centro de pesquisa que apoia políticas públicas e promove debates, Inclusive a ministra Tereza Cristina esteve aqui recentemente, o vice-presidente Mourão ano passado, realizando debates importantes sobre o setor, e minha pesquisa vai ser muito sobre a relação entre ciências ambientais e políticas públicas no Brasil, E dentro disso, uma das coisas que eu pretendo fazer é exatamente elevar o nível do debate, com debates mais aprofundados, principalmente com relação a cadeias livres de desmatamento, que é um tema muito importante, A União Europeia está passando legislações sobre o tema, o Reino Unido já aprovou, isso está em debate também aqui nos Estados Unidos, e é muito importante que a gente tenha aqui uma participação da Academia Brasileira de Vozes também ligadas ao Brasil, para que as melhores soluções possam ser alcançadas. Ou seja, esse trabalho aí tem tudo a ver com o trabalho que você realiza aqui no Brasil também.
É uma continuação, sem dúvida. É a oportunidade de levar essa voz para um público ainda maior, né? E em relação à imagem do Brasil aí fora, como que você percebe isso hoje? O Brasil ele está numa situação um pouco complicada, né? Porque por causa dos altos níveis de desmatamento na Amazônia, e o fato que a Amazônia, a gente precisa também entender isso, ela é um símbolo global, é como uma Mona Lisa, né? Então, a partir do momento que você, né, aumenta o nível de desmatamento, e aquelas imagens são demonstradas no mundo inteiro, aquilo impacta, inclusive, às vezes até de maneira desproporcional ao impacto climático. Então, por exemplo, o Brasil hoje contribui com cerca de 4% das emissões globais, né, sendo que parece que é muito mais, exatamente por causa dessa preocupação com esse símbolo, né, da natureza, que representa a natureza, que representa a beleza, né, que é a Amazônia, né? Então isso, de certa forma, faz com que hoje a imagem do Brasil esteja bastante prejudicada. Entendido. Agora, professor, falando dos seus projetos, né? Quais que são os principais instrumentos utilizados para avaliar a redução prevista no Acordo de Paris, né? Que está englobada aí dentro desse projeto que você trabalha? Nós utilizamos principalmente a modelagem espacialmente explícita, né? E o que é isso? De certa forma, é um mapa, né? Vamos colocar assim, que representa digitalmente a realidade do campo, né? Com a capacidade de fazê-lo no nível do imóvel rural, né? Porque tem muitas abordagens mais econométricas de outros, né? De outras áreas de estudo que representam o município, né? Mas nós achamos muito importante representar o imóvel rural, até porque cada imóvel é diferente, né? E cada produtor, às vezes, você tem um produtor que é muito responsável, que segue toda a legislação, e o vizinho que não segue. Então, nós criamos essa capacidade de avaliar um por um, né, dos mais de 6 milhões de imóveis, né, e com um cruzamento de dados maciço. Então, por exemplo, conseguimos reunir informações aí sobre a trajetória de uso da terra, de desmatamento, né, qual que é a relação daquilo com a legislação, com movimentação de gado, de intensificação daquela produção, olhando, por exemplo, né, se aquela área tem produção de grãos ou não, qual que é a idade de abate do gado que sai daquele imóvel, qual que é o papel dele na cadeia, e a partir disso conseguimos avaliar, por exemplo, a partir do momento que tem uma política, qual que é o resultado daquela política em relação a um contrafactual, ou seja, em relação a um cenário onde aquela política não está presente, né? Outra forma também que nós atuamos é fazendo projeções, olhando para o futuro, até 2030, até 2050, né? Buscando entender as trajetórias, né, de produção econômica e também ambientais, visto, por exemplo, um cenário tendencial versus um cenário onde medidas de baixo carbono e medidas mais sustentáveis são adotadas. E qual que é a relevância disso, desse mapeamento todo, para o Brasil e também para o mundo? Isso permite tomar decisões melhores, né? Decisões que são mais efetivas, porque a partir do momento que você tem uma tomada de decisão, né, com uma política pública que adota, por exemplo, uma meta que é impossível de ser alcançada, que é um dos riscos, ou uma meta que é muito fraca e que de fato não puxa o setor na direção certa, né? Então é importante aí, de certa forma, para calibrar essas decisões que também são decisões políticas, né? Mas se você não tem dados, você não consegue ter elementos para o debate, né? E essa tem sido a importância do nosso trabalho. Exatamente, sem dados não dá para ir para lugar nenhum, né? Que nem andar no escuro. Agora, dentro dessa iniciativa também tem a questão do selo verde, né? O tão falado selo verde. Como é que foi o processo de aplicação desse selo no Pará, né? Que foi o primeiro estado a receber essa ferramenta, e quais que foram os principais resultados obtidos no estado até agora? A partir do momento que nós publicamos, né, e na verdade até antes da publicação do artigo na Science, né, das maçãs podres, nós fizemos uma rodada de apresentação dos resultados, né, naquele momento ainda não publicados, né, para vários governos, né, e no governo do Pará houve um interesse muito grande, não só nos resultados, mas também surgiu deles a proposta de transformar, né, aquela tecnologia que nós desenvolvemos para fins científicos em um instrumento de política pública, né, daí que nasce o selo verde. E o que é o selo verde? É uma plataforma online, né, que qualquer ator, né, da cadeia, inclusive o próprio produtor, pode ir lá, inserir um código CAR, né, e verificar qual é o status daquele imóvel com relação a uma avaliação de compliance, né, com relação à avaliação de adequação ao Código Florestal, né, e também com relação à adequação da cadeia de onde ele se insere, ou seja, não só se aquele imóvel específico não possui desmatamento, por exemplo, está vendendo um desmatamento legal versus ilegal, ele faz essa distinção, né, e está vendendo
aquele gado, mas também às vezes ele não está desmatando, mas ele está comprando de quem desmata, né? Ou às vezes até mesmo ele está triangulando através de um outro imóvel do mesmo titular com o desmatamento, né? E essas informações então são apresentadas, né, nessa ferramenta, porém sem apresentar nenhum dado pessoal, né? Somente você tem um código CAR e depois as informações dos imóveis, né? E hoje já está sendo, né, amplamente adotado aí, né, por grandes frigoríficos, por bancos, pelo próprio governo. E agora, o ponto principal dessa ferramenta, e talvez o resultado principal, é que nós vimos que 80% dos imóveis do Pará, que é um estado que nós sabemos que é bastante problemático no geral, não possuem desmatamento ilegal detectado, né? Então, ou seja, você tem ali um problema acontecendo em 20% dos imóveis. E se você não tem uma ferramenta capaz de separar o joio do trigo, todo mundo na média é joio, todo mundo na média, de certa forma, está errado, né? E nós achamos que é importante, então, ter instrumentos de transparência que distingue o certo do errado, né? E o selo verde, ele chega para poder contribuir nesse sentido. Maravilha, professor. Agora a gente dá uma pausa aqui nas nossas perguntas para trazer um dos quadros do Planeta Campo Entrevista que a gente chama de Nuvem de Tags. A gente vai exibir aí uma tela com vários termos ligados à questão da sustentabilidade e eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse por quê. Aí a gente tem carbono zero, pacto global, impacto social, mercado de carbono e vários outros termos. Escolhe um deles e me explica por quê. Sem dúvida, pensando no longo prazo, nós temos aí o mercado de carbono como sendo um potencial enorme para o Brasil, né? Principalmente porque nós temos uma situação que é única. Por exemplo, na Alemanha, para você diminuir as emissões de gás de efeito estufa, você precisa impactar de maneira bastante direta a economia. Você precisa, né, fazer investimentos mais acelerados na transição energética, ou então você precisa parar de produzir Mercedes-Benz, né? No caso do Brasil, se nós pararmos o desmatamento, zerarmos o desmatamento, que é fonte aí de 70% das nossas emissões, na verdade a gente vai estar produzindo mais, né? Porque o desmatamento prejudica de maneira direta as chuvas, que prejudica de maneira direta a própria agropecuária. Então, ou seja, é uma situação de ganha-ganha, né, em relação à imagem, em relação ao posicionamento dos mercados, mas que pode ser no futuro também fonte de recurso, porque a partir do momento que o mercado de carbono no Acordo de Paris for implementado e o Brasil conseguir ter um resultado que vai além, né, ou seja, um resultado melhor do que prometido, ou seja, chegando em 2025, 2030, com emissões ali abaixo de 1,2 gigatoneladas, essa sobra, né, pode ser vendida para outros países que, por exemplo, têm mais dificuldade para poder alcançar as suas metas, e isso se traduz, então, em recurso para o país e que depois pode ser traduzido também em recurso para, por exemplo, o homem do campo, para as pessoas, os produtores que estão contribuindo de maneira direta para isso, né? Porque o grande problema, né, do mercado de carbono nunca foi a oferta, nunca foi quem pudesse mostrar, né, e demonstrar que está fazendo um bom trabalho, né? Isso no Brasil tem muito. O problema é quem quisesse pagar por isso, né? E com a constituição do mercado de carbono e o Brasil tendo uma boa performance, certamente teremos oportunidades importantes. Raoni, só para não restar dúvida, aí quando você fala em zerar o desmatamento, nesse cenário a gente está falando de zerar o desmatamento ilegal e desmatamento legal, ambos? Olha, zerando o desmatamento ilegal, nós já vamos ter na Amazônia uma diminuição de mais de 90% do desmatamento total. No Cerrado, cerca de 50%, né? Essa, de certa forma, é a proporção entre o legal e o ilegal. Agora, eu entendo que, enquanto estratégia de política pública, é importante pensar num caminho para poder chegar no 0,0. Por exemplo, pagando para aqueles que poderiam desmatar legalmente, que recebem para não estar desmatamento, né? É como, de certa forma, uma política antitabagista, né? O cigarro não precisa ser proibido para poder ter uma política para redução do fumo, né? Aí nós entendemos que o próprio desmatamento legal tem que ser pensado da mesma forma, porque ele é algo que, apesar de ser um direito do produtor, né, que está fazendo naquela área especificamente, ela gera um impacto para toda a região. Então é importante pensar mecanismos de política pública, de compensação, que possa incentivar o desmatamento zero total e, ao mesmo tempo, você tem também ações, né, mais firmes, né, de comando e controle que busquem zerar o desmatamento ilegal. Entendido. Agora o Planeta Campo Entrevista vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse papo com o professor Raoni, que fala com a gente direto de Washington. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando sobre a questão da sustentabilidade no agronegócio, por meio aí de um projeto que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais para o governo. E a gente falava agora há pouco com o professor Raoni, que está conosco aqui falando direto de Washington, sobre o selo verde, né, que foi desenvolvido dentro da UFMG
para o governo do Pará. E aí eu te pergunto, professor, qual que é a diferença desse selo para outros protocolos que já existem hoje? O Selo Verde, ele é um sistema desenvolvido, né, pela Universidade de Minas Gerais, a pedido do governo do Pará e agora também, mais recentemente, também no governo de Minas Gerais, e que é muito parecido com o Cadastro Ambiental Rural, que é desenvolvido pela Universidade de Lavras para o governo federal e para vários outros governos estaduais, né? E a diferença de outros selos é que ele é uma plataforma de transparência governamental que integra dados sem custo nenhum para o produtor e fornece essas informações, né, com as devidas proteções aos dados, né, pessoais, aos dados sensíveis, para poder gerar ali mais transparência, né, e fomentar uma cadeia mais sustentável. Então, talvez a diferença principal seja essa: custo zero para o produtor, que ele não precisa fazer nada, o que ele já faz, mantendo o cadastro ambiental dele rural, né, atualizado, avançando no programa de regularização ambiental. Tudo isso se reflete automaticamente no cadastro ambiental, né, no próprio Selo Verde, né, e enquanto o Selo Verde, ele como ferramenta governamental, integra essas informações e já apresenta essas informações para os atores, né, interessados. Então ele é universal, ou seja, todo mundo que está no CAR vai ter uma informação dentro do Selo Verde no Pará e em breve Minas Gerais, né? Ele é governamental, né, que é um ponto muito importante, ou seja, ele é oficial, né, e ele também busca dar esse nível de transparência importante para que a gente possa avançar separando aí o joio do trigo. Entendido. Agora, professora, a gente sempre abre espaço aqui para uma pergunta externa no Planeta Campo Entrevista. E hoje a gente tem uma pergunta do Caio Penido, que é presidente do Instituto Mato Grossense de Carne, que mandou um vídeo e a gente vai acompanhar agora qual que é o questionamento dele. Raoni, vai uma pergunta aí para você. O Brasil é a maior biodiversidade do planeta, com uma agropecuária potencialmente de baixas emissões de gás do efeito estufa, e com suas fontes de energia renováveis, muito à frente dos outros países aí no mundo. O que é um país rico nesse novo paradigma? O Brasil é um país rico? O que está faltando para a gente virar uma potência realmente, a gente ter orgulho dessas nossas características? Será que está na hora desses países tidos como desenvolvidos colocarem a mão no bolso e começarem a pagar pelos serviços ambientais prestados pela nossa biodiversidade? Fica aí a minha pergunta. Primeiramente, Caio Penido, muito obrigada aí pelo envio da sua pergunta aqui para o nosso convidado de hoje. Agora, professora, a resposta é com você, né? Fica à vontade. Agradeço aí, mando um abraço, né, para o Caio, sempre participando aí de debates conosco. Sim, não, a pergunta dele é extremamente importante, né? É importante reconhecer que o Brasil tem uma das matrizes energéticas, principalmente elétrica, né? Muito sustentáveis, principalmente pela geração hidrelétrica, né? E também uma agricultura que, se você tira o desmatamento da agricultura, é uma agricultura muito sustentável, uma agricultura principalmente de sequeira, ou seja, através das chuvas, ele utiliza muito pouca irrigação comparada com outros países, né? E também com a fixação biológica do nitrogênio, no caso da soja, ela utiliza muito menos nitrogênio, né, que vem de fontes fósseis, né, que precisa de muito, né, gás para poder ser produzido em outros lugares, do que, por exemplo, outros países. Então, ele tem tudo, né, o Brasil já tem toda essa condição para, de fato, mostrar e apresentar, né, uma agricultura, né, e um perfil de emissões muito positivo. Agora, o problema é que, por causa do desmatamento, o nosso nível de emissão média por habitante é igual ao de uma Alemanha, é igual ao da Europa, que queima carvão, né, que tem uma matriz elétrica muito pior. Então, esse é o nosso grande problema, né, porque as emissões ligadas ao desmatamento emitem muitíssimo, né? Então, e por outro lado, nesses países é importante lembrar que os Estados Unidos, por exemplo, não aumenta, ou seja, não tem uma perda florestal, né, não desmata mais do que tem reflorestamento há mais de 100 anos, né? A Europa, mais de 200, né? A China, nos últimos 50 anos, tem praticamente dobrado a área de floresta dentro do país. Então, você tem aí o Brasil junto com Indonésia e alguns países africanos, sendo os únicos países que estão de fato desmatando significativamente, ou seja, países, né, também da América do Sul, enquanto as grandes potências agrícolas, né, Estados Unidos, a própria China, que produz muito alimento, e a Europa, já num processo de reversão florestal, né? Então, nós temos aí um dever de casa que estando resolvido, de fato, vai fazer com que seja indiscutível a posição de liderança do Brasil. E a questão do financiamento das grandes economias aí, que foi uma outra parte da pergunta, como que você enxerga esse ponto também, né? Afinal, os países menos desenvolvidos acabam precisando, né, desse apoio também. Como que você vê isso?
Isso é uma obrigação, inclusive posta, né, na Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, né, que está dentro do Acordo de Paris, né, que é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, onde quem tem mais dinheiro paga mais, né, com relação a quem tem menos dinheiro. E agora, isso vai se dar, de certa forma, naturalmente, a partir do momento que o Brasil apresentar resultados, né, de redução de emissões abaixo da sua meta. Isso vai gerar um resultado, um crédito de carbono, e que isso vai ter um interesse muito grande. Inclusive, vários países já se demonstraram empresas, né, interessados em adquirir esse crédito. Agora, primeiro o Brasil tem que gerar esse resultado para depois conseguir vender esse resultado, né? Esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Entendido. Agora, professor, voltando a falar do selo verde, né, que a gente comentava antes, para fechar esse assunto também, esse selo verde, como você comentou, ele foi lançado para o governo do Pará, está se expandindo para o governo de Minas Gerais também, e a intenção é que ele acaba se expandindo para outros estados também, e qual seria a estimativa de tempo para isso? Estamos fazendo uma série de conversas, né, porque visto o sucesso no Pará, né, e Minas Gerais, na sequência, né, adotou também, já com a assinatura de um acordo, né, agora, basta, o X da questão é uma decisão política, né, É sob que demanda, muitas né? vezes é sobre demanda, né? E muitas vezes assim, a questão é que existe uma preocupação do setor, etc., porque é uma coisa nova, uma coisa desconhecida, mas nós entendemos que uma solução que seja gratuita para o produtor e que já mostre as soluções, já mostre a situação do produtor que está fazendo certo, né? Para que ele consiga garantir, né, e manter sua presença do mercado, versus uma certificação privada que é cara, que é dispendiosa, que só vai e que inclusive exclui os pequenos e médios, né? Porque pela própria questão econômica é o futuro, né? Por isso que nós estamos, né, otimistas com relação a uma demanda cada vez maior para esse tipo de solução, não só através da Federal de Minas Gerais, né? Outras universidades, outros centros de pesquisa, né, que tenham interesse, certamente poderão ser demandados para poder fazer esse tipo de integração de dados, né, e implementar soluções similares. Legal. Professor, agora a gente traz mais um quadro, o último quadro do Planeta Campo Entrevista, que chama O Planeta em 2032. É um momento de reflexão e que o nosso convidado entrevistado fala como que ele imagina ou espera que o nosso planeta vai estar daqui 10 anos, considerando aí o caminho que a gente vem trilhando. Então, fica à vontade para trazer as considerações. Eu acredito que existe aí um potencial enorme, né, para o Brasil continuar na liderança, até ampliar essa liderança, mas é importante reconhecer que isso não é algo óbvio, né, e isso não é algo garantido, porque os grandes resultados muito positivos econômicos que nós vimos nos últimos 5 anos, se deram a partir de um contexto absolutamente excepcional, porque nós temos ali, né, a própria peste suína, que dizimou metade, né, do rebanho chinês, que precisou comprar carne brasileira e comprar mais grãos para poder refazer o rebanho. Nós tivemos depois a Covid-19, uma preocupação com o abastecimento, e agora a guerra na Ucrânia, né? Mas eventualmente, agora, por exemplo, nós já temos o rebanho chinês constituído, né? Nós já temos também, a Covid já passou, a guerra na Ucrânia, talvez daqui a uns 2, 3 anos tenhamos uma normalização, né? Independente de quem ganha a guerra, você vai ter produção agrícola voltando a acontecer de maneira mais intensa naquela região, né? E com a volta das exportações. A partir disso, nós vamos ter ali um resfriamento da demanda global. Isso vai fazer com que aumente ainda mais a pressão em cima dos vários países do mundo com relação ao padrão ambiental das suas exportações, né? Por isso que esse é um momento crucial para o Brasil conseguir acabar de arrumar a casa, se posicionar e ser de fato um ator, né, relevante com um produto que não só chegue nas prateleiras, né, porque hoje tem uma falta de produtos global e por isso que o Brasil exporta mais, mas que seja um produto de escolha a partir do momento que existe aí uma competição global mais forte para ver se quem vai estar produzindo, né, a comida do futuro. Então o Brasil sem dúvida tem toda a condição para isso, mas precisa avançar mais com o dever de casa, que é acabar com o desmatamento ilegal. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Entrevista. Foi um prazer falar com você, viu? Obrigada aí pelas contribuições mais uma vez. Prazer é meu. Com isso, a gente encerra, então, o Planeta Campo Entrevista de hoje. Lembrando que eu te espero sempre ao vivo, ao meio-dia, no Planeta Campo, na tela do Canal Rural. Até mais!